essa dinâmica do Lloyds, assim? Aí o pessoal chega ali, pô, tem essa polícia aqui de Marine, vou percorrer aqui essa galera de Marine e tal. Aí o cara chega lá, tal, senta ali no banquinho ali. Conta isso aí. Aí, pum, o subscritor ali analisa o risco, tal. Beleza, te dou 20% e assina ali, né? Aí ele vai correndo até completar os 100. Sério? Ele sai andando? Ele fica andando, passando... de Por isso o termo corretor. Ou de repente ele... Brincando. Daqui eu só lancei, ó. Corredor. Daqui eu só lancei. Mas ele é assim, viu? Cada piadinha que você escuta, que você fala assim, vou pular da janela agora. Não, tem que avisar pro pessoal que é ele que inventa, hein, viu? Ele que tá criando uma história nova. Então, às vezes ele pode conseguir capacidade já na primeira, dependendo. Acho difícil, né? O cara Vai depender do tamanho do risco. Vai depender do tamanho do risco. Se a gente voltar um pouquinho aí, vamos falar um pouquinho do berço. Vamos. Seguro? Legal, isso é legal. Qual é a história do Lloyds? Porque aí você vai chegar no porquê do banquinho e porquê de alguns manterem só 20%, 30%. Então, o Lloyds, ele tem, né, reza a lenda, né? Conta a história, que o Lloyds começa numa cafeteria em 1688, então assim, muitos anos atrás, que era um lugar onde os donos de navios se encontravam para conversar sobre as suas aventuras marítimas, o que tinha acontecido e tal. E a gente tem que levar em consideração, 300 anos atrás, por que chama aventura marítima? Porque o cara simplesmente botava o barco na água e saía. Ele não sabia o que ele ia encontrar do outro lado, ele não sabia, né? Aquela história, o mundo era redondo, né? Tinha um buraco negro para cair, enfim. Uhum. Então, esse é o conceito da aventura marítima, porque o sucesso era incerto, né? Então, e esse é um dos princípios do seguro, né? A questão da incerteza. Da incerteza, da probabilidade, né? Probabilidade. E aí, num certo momento, eles começaram a discutir o que a gente hoje chama de gerenciamento de risco, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dividir a carga, né? Você vai no seu navio, eu vou no meu navio, você me dá metade da sua carga, eu te dou metade da minha carga, a gente leva... E aí, a chance... A probabilidade aumenta na verdade, eu diria que o prejuízo é que diminui, né? Porque continua sendo uma aventura para os dois. Sim. Porém, se os dois chegarem, beleza. Mas se um só chegar, pelo menos 50% está salvo. E esse é o conceito do mutualismo, né? De você dividir e de você compartilhar isso. E aí, num determinado momento, pessoas detentoras de capital, de dinheiro, passam a ser, gostei dessa ideia de vocês, mas vamos fazer o seguinte, eu banco o risco e vocês me pagam algo em troca, o que hoje a gente chama de prêmio, né? E aí, então, olha só, eu vou bancar esse risco, eu vou bancar as proporções, né? Até... Conforme evolui essa atividade e você passa a ter, então, capitais 100% seguráveis, etc. Mas vem daí a história, né? E o Lloyds, então, ele é criado através de um ato de parlamento do governo britânico para regulamentar essa atividade. Olha que dessa forma, né? Por isso que eu digo, ele não é uma empresa. Ele é um mercado regulado, né? E devidamente estabelecido pelas regras britânicas. Então, assim, esse é vamos dizer assim, a beleza desse mercado, que se tornou, ao longo desses 300 anos, um lugar onde qualquer pessoa que tivesse um risco novo, ou uma novidade, ou algo inusitado, apresentava para aqueles subscritores, eles, né, esse risco aqui, eu acho que eu consigo segurar 10%. Aí, vai ali no meu colega do lado e ele vai ter um apetite um pouquinho maior do que o meu. E aí, que a gente chama de mercado seguidor, né? Então, você tinha aquele especializado, que acaba dando os termos e condições, e você tem os mercados seguidores. Então,
o corretor, quando entrava ali para oferecer determinado risco, ele já buscava, primeiro, o subscritor especializado. Para falar, olha, eu tenho um risco assim, ele funciona assim, ele está assim, por isso o banquinho, porque era o tete-a-tete, né, para poder explicar. É um mercado de pessoas, então, assim, você precisava conversar. E aí, depois, o corretor saía atrás, então, do mercado seguidor, os mercados que apostavam na competência e na capacidade daquele. O primeiro. Primeiro, isso. E entravam vamos dizer assim, Aí já não muda mais condição a partir dali, né? Não. E por isso vem aquele monte de stamp. Porque era assim, o especialista deu a condição e os outros vão seguir porque acreditam na caneta que ele tem. Então, assim, o Lloyds ainda tem muito disso. Muito disso. Inclusive, assim, falando de 300 anos, de empresas que estão fora do mercado do Lloyds e perguntam, né? Tem um sindicato do Lloyds subscrevendo, então eu vou seguir porque... Tem uma chancela ali, né? Eu confio na capacidade dele, né? Então, é muito por aí. E aí a gente fala, esse apetite do mercado do Lloyds, né? Inclusive é o propósito que a gente defende, que é compartilhar risco, né, para criar esse mundo mais corajoso, mais resiliente, mais inclusivo. Então, assim, vamos olhar para o que está acontecendo e vamos oferecer solução, né? A gente tem aí, ao longo desses anos, o Lloyds foi pioneiro em várias áreas, né? Primeira apólice de automóvel, primeira apólice de aeronáutico, de satélite, até os de hoje em dia, drones, risco cibernético, economia compartilhada, carros autônomos. Então, assim, tudo acaba surgindo dentro desse mercado. E fora os inusitados, né? Que vocês devem ter já ouvido falar, né? A perna de um jogador, o sorriso de alguma atriz. Surgiu no Lloyds? Eu achei que tivesse algum brasileiro louco. Não. Tem vários exemplos, exemplos. Legal. Então, assim, coisas emblemáticos, né? Por conta desses 300 anos, coisas emblemáticas. A apólice de vida dos Beatles, a apólice do Titanic. Ficava lá exposto, né? A apólice do Titanic. Fica lá, que mais, assim, bem emblemático? O World Trade Center também foi. A P-36 do Brasil. Então, assim, alguns riscos